Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um porta-guardanapo, mas também pode ser usado como peso de papel ou para guardar bloquinhos, canetas, então tem muitas utilidades. Você vai precisar de cola, tesoura, guardanapo, tinta, pincel e rolinhos de jornal. Eu tenho um vídeo aqui no canal só ensinando a fazer esses rolinhos, então vou deixar no final desse vídeo aqui para quem quiser assistir e fazer o seu também. Tá? Então eu comecei com um rolinho, apertando ele para dar uma achatada e dando uma leve torcida para já fazer tipo uma curva, tipo um arco, para já começar a facilitar nesse comecinho aí, que é o seguinte: pegar alguma coisa fina, eu estou usando a ponta de um palito de churrasco, pode ser qualquer objeto fino que você tenha aí, e você vai enrolando, fazendo um rolinho para dentro, passando cola, espalhando e enrolando. Então vai sempre fazendo isso, enrola um pouco, passa cola, espalha, enrola e continua fazendo. E vai ter que repetir isso em muitos rolinhos. Então esse que eu fiz sobrou esse pedaço, então eu vou pegar outro e encaixar dessa forma que você está vendo, um dentro do outro, e continuar com o processo de passar cola, espalhar e ir contornando e enrolando até ficar grande do tamanho que você quiser. Eu não contei quantos rolinhos eu gastei, nem quanto de jornal que eu gastei, mas eu fui fazendo isso até ficar desse tamanho que você está vendo. Esse daí que eu fiz, ele é um círculo de 15 centímetros de diâmetro, então eu recomendo que seja maior do que isso, ou desse tamanho ou maior, tá? Então eu passei cola para juntar tudo e ficar mais durinho, e espalhei dos dois lados. Depois que secou, eu passei essa tinta acrílica da Acrylex. De preferência, se você for usar o guardanapo depois, como eu vou mostrar, é melhor você usar cores assim claras, até o branco é melhor que use, para a cor não interferir no guardanapo. Mas se você não quiser usar o guardanapo, você pode pintar aí da cor que você preferir. Tá? O próximo passo é partir ao meio, então eu fiz uma linha na metade dele de caneta e fui passando o estilete e dando uns picotes na ponta. Então força bastante com o estilete e vai forçando a ponta. Quando a ponta estiver assim picotada, tanto de um lado quanto do outro, você vira ele ao contrário e marca de caneta, que aí você vai ver que ele vai ficar certinho a linha, para não correr o risco de ficar errado. E aí você continua forçando com o estilete. Quando você forçar ele bem dos dois lados, aí sim que você vem com a tesoura. Então você marcar o meio com o estilete de um lado e do outro facilita muito na hora que você for cortar. Então aí você pode ver que eu consegui cortar até quase metade dele bem fácil com a tesoura. Então fui continuando forçando com o estilete e voltei mais uma vez com a tesoura até conseguir partir assim e ficar no meio. O próximo passo que eu fiz foi do guardanapo. Esse guardanapo que eu estou utilizando, ele é de decoupage, então ele não é um guardanapo comum, você vai encontrar ele em lojas de artesanato. E aí você tem que soltar aquela parte branca, tem tipo um guardanapo branco grudado nele. Então você solta e posiciona onde você quer e dá uma leve pressão, passa a cola por cima dele e espalha. Então o guardanapo vai entrar nos vãos entre os jornais dessa forma. Então depois a única coisa que eu fiz foi cortar as laterais, deixando sobrar uma margem pequena para poder passar cola e ir dobrando assim para fazer um acabamento legal em volta do círculo todo. E naquela parte de baixo reta a mesma coisa, eu cortei um pouco rente, passei cola e colei para dentro, tampando aí essa parte do jornal, escondendo todo o jornal, forrando tudo com o guardanapo, tá? Então, o próximo passo que eu fiz foi vir com um cabo de pincel e ir reforçando esse vinco que se formou entre um jornal e outro. Eu achei que só colando não ficou tão marcado do jeito que eu queria. Em alguns lugares o guardanapo não entrou, então eu fui reforçando com o cabo do pincel. Para fazer a base, eu usei rolinhos colando da seguinte maneira: passando cola e juntando eles numa superfície plana para certificar de que está certinho, colando assim um do lado do outro para formar tipo uma tábua que vai ser a base do guardanapo. Então sempre colando um do lado do outro na lateral e juntando os rolinhos.
Depois eu medi do tamanho que eu queria para encaixar no porta-guardanapo e cortei. Para tampar esses buracos eu usei cola quente e o processo de pintar foi o mesmo do círculo, tá? Passei cola, deixei secar, passei a tinta, deixei secar. Aí sim que eu fui tampando os buracos aí, como você tá vendo, dando uma leve batidinha para não ficar nada alto relevo, ficar tudo certinho. Depois eu passei cola mais uma vez por cima para poder colar o guardanapo, da mesma forma que vocês viram eu fazendo no círculo. Então eu peguei um pedacinho do guardanapo, coloquei em cima, dei uma leve pressão. Depois eu passei um pouquinho de cola por cima, da mesma forma que vocês também viram. E fui colando as laterais. E também vim com um cabo de pincel e fui passando entre um vinco, né, do papel do jornal e o outro, para poder ir marcando bem essa parte. E para finalizar tudo, é sempre bom você passar também cola por cima. Então passar uma ou duas camadas, sempre deixando secar para proteger e durar mais, né, e ficar com um brilho melhor também. Então aí está o círculo de um lado e do outro, do lado do passarinho e do outro de flores. Eu aproveitei o mesmo guardanapo, de decopagem é grande, então dá para aproveitar bem. E na base eu fiz assim também, com flores dos dois lados. E para juntar tudo isso é só você usar cola de papel mesmo, cola branca, passar na base e juntar no meio círculo, usando uma superfície plana como referência para não ficar torto. E depois passar mais cola branca do outro lado da base e juntar na outra metade do círculo. E aí você pode enfeitar da forma que você preferir. Eu quis usar essa fita que ela é em zigue-zague, o nome dela é Cianinha, mas você pode usar fita de cetim, pode usar pedras de bijuteria, miçangas, né? Pode usar renda ou não usar nada, aí fica a seu critério, tá? E por dentro eu reforcei os cantinhos com cola também, só que ele acabou ficando bambo. Então para resolver isso eu peguei um palito de picolé desses que já tem o lado quadrado, o lado reto, e recortei para dar uma sustentação melhor. Esse palito de picolé que tem o lado reto, ele é mais fácil de cortar do que aquele que tem o lado oval, tá? Por isso que eu usei esse. Então eu colei um de cada lateral e colei a fita cianinha por cima também. Então aí uma lateral com o palito e do outro lado também eu colei e ficou desse jeito. Então eu espero que vocês tenham gostado. O palito ajuda mesmo a dar a sustentação, então eu recomendo que use. Se inscreva para continuar acompanhando as novidades e até o próximo vídeo.